21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen. Do it. Screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme. Fala, tá, como é que tá? O vídeo de hoje de instalação eu ia falar de jogo corrido de Power e Dart, e no Quick Game eu vou comentar o Quick Game inteiro, mas tem bastante fundamentos de wide receivers também. Vou começar com um jogo corrido aqui, com Power. Então é só lendo aí o que está escrito na própria apostila aí. Power é dar um bloco da linha ofensiva para o lado contrário da chamada, enquanto o guard do backside tem um pull de kick-out no último cara da linha de scrimmage. O que é esse? Enfim, o sinal de Power é uma mão na orelha lado esquerdo e duas mãos na orelha para o lado direito, que está acontecendo a Power, né? Então aqui no meu próprio exemplo da apostila, aqui, vou pegar ele, a gente está correndo uma Power para o lado esquerdo, então é a chamada de Power com uma orelha só, né? Então seria uma Power 33, que é o número, mas a gente se comunica com os sinais. Então significa que o guard da direita está fazendo um pull para bloquear o último cara da linha de scrimmage, que nesse caso de defesa com 4 caras na linha é o defensive end. Todo o resto da linha ofensiva está fazendo o base block, que é o mesmo tipo de block que a gente faz em inside zones, onde a gente quer bloquear em 45 graus o cara que está no nosso gap, tentando espaçar esse gap, tentando espaçar ele da linha de scrimmage, certo? Então basicamente é isso que a gente vai fazer em Powers aqui, né? Só vou mostrar aqui por exemplo, se a gente estivesse correndo ela para o lado direito ou para o lado esquerdo, né? Uma coisa da Power, isso para running backs, ela sempre é uma corrida em offset. Isso significa que a gente sempre tem skip step, que a gente tem sempre o skip step que a gente está dando de inside zone, só que o nosso ponto de ataque volta a ser a perna interna do tackle, né? Então vamos lá. Então se a gente estivesse correndo uma Power 34 aqui, certo? Então para nossa direita, então começando com o tackle desse lado, ele vai bloquear o jogador que está no interno a ele tem o combo junto com o guard, então, para chegar até o linebacker. O center vai bloquear sempre o cara externo, que é o cara que está na chave do guard, que vai fazer o pull, né? Nesse caso é o nose tackle, e o tackle vai bloquear o defensive end. Enquanto isso, o tackle tem o pull para fazer o kick out desse cara, ou seja, ele quer bloquear esse cara para fora para abrir esse gap para o running back correr. Então o running back tem skip step e vai entrar exatamente nesse gap que o guard abrir para ele com o pull. Isso é a gente correndo para o lado do defensive tackle. Se a gente estivesse correndo para o lado do nose tackle, que seria o lado contrário aqui, a gente faria basicamente a mesma coisa, né? Então o tackle nesse caso não tem ninguém no gap interno dele, então ele vai subir direto pro linebacker. Guard tem o bloco em cima do nose, e o center tem um trabalho mais difícil agora, porque o guard está fazendo o pull, né? Então ele tem que bloquear esse defensive tackle aqui. Aqui a gente precisa utilizar esse footstep para poder perder território e bloquear esse cara efetivamente. O tackle bloqueia a mesma coisa quando ele se engrossa para fora, o defensive end, e o guard nesse caso tem o pull com kick out em cima desse cara, certo? O running back é a mesma coisa, skip step, ponto de ataque na perna interna do tackle, a gente quer correr entre o buraco que o tackle de um lado e guard de pull acontece, certo? Essa é a nossa corrida em Power. Coisas que podem acontecer na Power aí, principalmente na hora do pull, né? Defensive end é instruído algumas vezes a atacar interno o pull, né? Então esse pull acontece, então o pull acaba acontecendo para dentro, certo? Então o running back tem que ter um pouco de paciência para ele não estourar na cara do pull e abrir essa corrida para fora se for necessário, certo? Isso vai acontecer sempre quando o defensive end não for no backfield da jogada, né? Então ele não tomar o kick out, e quando ele não foi bloqueado, entrar para dentro da jogada, não entrar tanto para dentro da jogada, né? E o guard vai fazer o pull e vai bloquear ele para dentro, então, certo? Então o guard tem dois estímulos que podem acontecer: ele fazer o kick out, se o cara estiver muito para dentro dele, então ele vai bloquear o cara para dentro, e aí o running back se acerta, ponto de ataque na perna interna do tackle, não tem gap, abre para fora, então ganha território depois, certo? Vou mostrar alguns exemplos exatamente disso que acontece aqui. Aqui é a primeira chamada de Power com estímulos perfeitos, né? Então o running back, nesse caso, não tinha tem um skip step aqui ainda, né? Skip step, ponto de ataque na perna interna do tackle, a gente está correndo pro lado do nose, né? Então o tackle vai direto pro segundo nível da jogada, e o center tem um trabalho difícil de bloquear o defensive tackle, faz o skip step, bloqueia o cara, tackle do outro lado bloqueia o defensive end, enquanto o guard está fazendo o pull, né? Nesse caso, o estímulo que o guard tem de pull é o cara entrando no backfield da jogada, então ele vai fazer o kick out dele, ou seja, bloquear ele para fora, igual ele bloqueia agora aqui. Chegou um pouquinho lento, mas dá para chegar mais rápido nele para bloquear esse cara para fora. E o running back vai atacar exatamente o gap que é entre tackle e guard, que foi esse gap na jogada, certo? Então esse é o estímulo mais fácil que tem pro running back aí, que é na cara dele, que é o kick out realmente acontecendo do guard. Bom trabalho ali, depois abriu a corrida e ganhou as jardas
na jogada. Esse outro estímulo que acontece é o contrário, né? Quando o defensive end vai interno na jogada. Então aqui é uma chamada de duas orelhas, ou seja, power para a direita, onde o guard da esquerda vai fazer o pull, né? Então a linha inteira está fazendo o base block para o lado esquerdo, enquanto o guard está fazendo o pull. Ele vai bloquear o último cara da linha, mas percebe que o defensive end desse lado, ele não faz igual o outro, entra no backfield da jogada, certo? Para facilitar no kick out. Então nesse caso, a gente vai meio que fazer um lead block com esse pull, vai bloquear ele para dentro da jogada, igual o Marcão acaba bloqueando, e aí é trabalho do running back. Após fazer o seu skip step inicial, cortar essa corrida para fora, porque não tem mais buraco interno, certo? Ele vai cortar essa corrida para fora e vai correr externo, procurando os bloqueios de segundo nível. Então esses são os dois tipos de estímulo que pode acontecer, tanto para o guard que está fazendo o pull, como para o running back que está correndo com a bola, certo? Falando agora da tag de power. A tag de power ela acontece da mesma forma em relação ao down blocks, né? Então esses caras estão bloqueando os mesmos caras aqui. O guard, nesse caso, ele não vai bloquear o último cara da linha como ele bloqueou na chamada de power normal, mas vai bloquear o primeiro cara interno que ele achar, que nesse caso é o defensive tackle, certo? Ambos os jogadores que estariam no play side, tanto o guard como o tackle, eles têm livre para subir para o segundo nível. Ninguém deve colocar a mão nesses caras, tanto o defensive tackle como o defensive end, certo? A gente quer fazer o kick out do defensive tackle nesse caso aqui. Essas corridas a partir de tag, elas não são corridas em offset, certo? Então provavelmente a gente vai ter esse olhar aqui de dual left e power 34 com tag, certo? Lembrando que tag é 2 socos. E aí o guard saberia que ele não vai ter mais pull com kick out no cara, vai ter pull com kick out no defensive tackle. E aí running back skip step, ponto de ataque perna interna do guard, assim como a inside zone, e aqui a gente vai ganhar o nosso jogo corrido. Preferencialmente a gente quer correr essa corrida, a gente quer correr essa jogada sempre pro lado do defensive tackle, que facilitaria o nosso bloco de trap aqui nessa jogada, mas nem sempre isso vai acontecer. Mas é o tipo de chamada que a gente quer para correr para cima do defensive tackle, certo? Vou colocar alguns exemplos aqui para a gente ver dessa corrida acontecendo em campo. Aqui é só um exemplo da corrida dela acontecendo para o lado esquerdo aqui. Então é uma chamada de Power 33 com tag. Então o guard da direita vai fazer o pull, vai bloquear o primeiro cara interno, que é esse cara onde está o mouse aqui. Nesse caso é um defensive tackle. Ambos os jogadores subindo para o segundo nível da linha e ele fazendo um kick out nesse outro jogador, certo? 2 jogadores bloqueando 2 linebackers internos, o guard de tackle e o guard do backside fazendo o kick-out do defensive tackle. Então é o mesmo tipo de jogada, né? Mesmo tipo de kick-out que a gente quer, só que a gente quer no jogador interno, nesse caso aí. Aqui um outro exemplo também, a gente fazendo uma chamada agora para o lado esquerdo, né? Então seria uma chamada de 2 orelhas com a tag, certo? 2 orelhas mais soco. Significa que a gente está correndo uma power pro lado direito com a tag, que a gente quer bloquear esse cara, que é o primeiro cara interno pro lado direito. 2 jogadores no segundo nível e a gente conseguindo a corrida, certo? Então essa é a chamada de power com tag que a gente tem. Falando agora de Dart, última corrida nossa que a gente tem. A Dart como está escrito aí, é um bloqueio pro lado contrário da chamada com o tackle do backside fazendo o pull como lead block no linebacker do play side. Assim como na Power, a gente está fazendo bloqueios para o lado contrário à chamada, enquanto algum cara, nesse caso o tackle, está fazendo o pull. Agora, não fazer o kick out, mas para fazer o lead no jogador interno. O sinal da Dart é coçar a cabeça com uma mão para a esquerda, com 2 mãos para a direita. Aqui só um exemplo da Dart em desenho, que tem na apostila mesmo. A gente não bloqueia o defensive end, que seria do tackle, né? E o tackle, se quiser diminuir um pouco o split para facilitar o pull, perfeito, tranquilo, vai dele mesmo. Mas esse cara é o cara que a gente não bloqueia, né? Então a gente teria o guard aqui bloqueando lado contrário à chamada desse cara, esse combo acontecendo porque eles estão em cima do nose, né, indo até o linebacker do backside na jogada, e o tackle do play side é o cara que está espaçando, o defensive end para fora, porque o pull está acontecendo interno até esse linebacker, certo? O misdirection step que tem escrito aí do running back nada mais é do que um skip step ao contrário, né? Então normalmente ele faria o skip step para pegar essa bola aí para dentro e ia fazer meio que um skip step para fora para depois voltar para dentro da jogada onde o quarterback vai entregar essa bola, certo? Eu vou explicar o porquê disso já aqui com os exemplos. As nossas chamadas de Dart Pro, elas vão ter sempre algum tipo de motion para tentar travar esse defensive end e mover um pouco esses linebackers. E esse misdirection step que o running back dá aqui é parte essencial
disso, certo? É uma jogada counter essa dart para nós. Então aqui nesse caso de uma dart pro lado direito, então dart coçando a cabeça 2 vezes, é uma chamada de dart, né? A gente teria então esses dois jogadores fazendo o combo até o linebacker do backside. Nesse caso o guard tem um defensive tackle, então frontal a ele, então ele vai ter que bloquear ele para fora enquanto o defensive end continua no seu. E o tackle tem o pull interno na jogada até o próximo linebacker, certo? O running back tem skip step para um lado, mid-direction step, desculpa, depois volta e ataca a perna interna do guard, assim como é o ponto de ataque inside zone, certo? Não muda nada pro running back o ponto de ataque nesse caso, só que ele vai estar um pouco mais espaçado, que é o tempo suficiente, que é o tempo pro pull acontecer. E ao mesmo tempo a gente conseguir influenciar esses caras da jogada, perseguir 1 ou 2 passos lateral. Isso é o suficiente para nós. Esse caso correndo pro lado do defensive tackle, né? Mas a gente poderia correr essa mesma jogada pro lado do nose tackle, que é o que está no exemplo da apostila. Então aqui a gente teria o guard bloqueando esse cara no backside, já que ele está no backside dele. Playside não, desculpa, até o linebacker do backside da jogada, que bloqueando esse cara para fora, pull agora nesse outro linebacker, mid-direction step, perna interna do tackle vai embora, acha o buraco na perna interna do guard, desculpa. E aí a gente teria a nossa chamada de dart pro lado do nose tackle também. Então essas chamadas de dart que a gente deve ter, lembrando que é uma corrida só de mid-direction para nós, então o tackle é o cara que faz o pull com lead interno. Aqui eu vou mostrar alguns exemplos delas acontecendo só. Então a dart para o nosso lado esquerdo, né? Então o right tackle é o cara que vai fazer o pull. Então a gente tem guard bloqueando o cara para fora, espaçando ele, assim como é bloqueio de inside zone. Aqui a gente está lidando com 2 nose, né? Então 2 caras em um technique. Então o guard está bloqueando o seu cara e o combo está bloqueando outro cara. Linebacker não entra, então de tranquilo, e o pull acontece. Esquece o handoff, que é diferente do nosso só. A gente estaria do outro lado fazendo misdirection, né? Mas é o mesmo tipo de lead que acontece. O tackle fazendo o lead pro running back correr interno, certo? Então um ponto de ataque do running back, perna interna do guard, fazendo lead para correr dentro do gap que o tackle vai liderar. Porque o tackle precisa identificar o gap que ele vai fazer o lead e simplesmente ir, não pensar 2 vezes nessa jogada, ok? E essa é a nossa corrida de dart. Vou entrar agora em fundamentos para o wide receivers e quick game também. Acredito que OL e running back já estão dispensados desse início aí. Antes de falar de quick game, a gente precisa falar do que importa no quick game, no dropback e no jogo americano, que é fundamento, né? Então eu quero repassar ou passar novamente, não sei, ou repassar, a mesma coisa, né? Passar pela primeira vez aí, questões de fundamentos de release, separação e breakpoints, que é o que define os wide receivers em campo, né? Saber fazer release, saber criar separação e saber como usar os cortes para o nosso jogo aéreo. Obviamente tem outras coisas, né? Bloqueio, catching, mas isso é o mais importante quando se fala de jogo aéreo. Isso é o mais importante, a gente precisa entender esses 3 RSB aí, pra gente conseguir dominar esses fundamentos e elevar o nosso nível de jogo, certo? Não é quem conhece mais futebol americano, não é quem conhece mais playbook, que tem mais milhões de jogadas, não é isso, é quem consegue executar os fundamentos melhor. E isso tem que ser o nosso foco sempre como receivers em campo, otimizar e ser consistente com os nossos fundamentos. Primeiro eu vou falar de release, então. Então release a gente está trabalhando 2 tipos de coisa, pés e mãos. Então vamos começar com os pés, a gente tem 2 tipos de release que a gente quer ter com os pés, que um é o jab step e o outro é o stutter step. Se você conhece como outro nome, de boa, esquece. A gente vai chamar isso de jab step e stutter step, certo? O jab step, que é o primeiro que a gente vai ver aqui, é o uso dos pés na direção oposta de onde a gente vai sair. Então a nossa primeira passada é na direção oposta ao release que a gente quer ter. Então se a gente quer ter um release nesse caso para dentro da jogada, a gente quer dar um jab step para fora. Se a gente quiser sair para o lado direito, a gente vai dar um jab step para a esquerda, nesse caso para dentro do campo, né? Então aqui é só um exemplo de jab step só. Então só lembrar, jab step é dar um passo na direção oposta de onde você quer sair. Então um jab step para um lado, sair para o outro lado. Então toda hora que você quiser usar o jab step, aqui um outro exemplo, nós executando o mesmo jab step, não precisa ser com a perna de trás, só pode ser com a perna da frente. Então um jab step na posição oposta que a gente quer sair, a gente consegue girar o quadril do cornerback ou safety defensive back que estiver em cima de você na jogada, certo? Então sempre
Se a gente quiser utilizar o tipo de release de jab, é um passo na direção oposta. Esse jab step ele não precisa ganhar território para frente, ele não deve ser um passo para frente, certo? Ele deve ser um passo lateral, para um dos lados, certo? Que é o lado oposto de onde você quer sair. Você não precisa ganhar território para poder fazer esse jab step, senão o cornerback tem mais facilidade de colocar a mão em você, né? Então lembra só, jab step, posição oposta de onde a gente quer sair. O segundo tipo de passo que a gente vai usar aí para sair dos nossos, com os nossos releases com os pés é o que a gente chama de stutter step. Se você conhece como outro nome, parabéns, eu também já conheci com outros nomes, a gente vai chamar de stutter step. São 2 passos para poder sair do seu release, para poder pegar o seu release. Então o que a gente usa é o primeiro passo, que seria o jab step, a posição que a gente vai sair, então a gente vai sair para esse lado, então o primeiro jab step é para esse lado, e o segundo, que é o stutter step, que seria o segundo passo, é um passo horizontal, certo? E quando a gente fala passo horizontal, realmente a gente quer levar o nosso quadril e a nossa cabeça para o lado contrário ao lado que a gente vai sair, para aí sim poder verticalizar o release, certo? Enquanto a gente não levar o cara horizontalmente com a nossa passada e com o nosso tronco e cabeça, a gente não vai conseguir utilizar o stutter step, certo? Então a gente quer girar o quadril rotacionar o corner para aquele lado, para depois ganhar o nosso release para o lado que a gente quer sair, né? Então o stutter step ficaria jab step, stutter step horizontal, verticaliza a jogada, o release. Verticaliza o release após o stutter step, certo? Não faça o stutter step no lugar, senão você não vai acontecer nada. Aqui um outro exemplo só de stutter step. Um passo, segundo passo que é o stutter step horizontal para verticalizar. Jab step, stutter step, verticaliza a partir disso, certo? Não verticaliza no stutter step, senão você vai dar de frente com o corner. Se você não usar o seu quadril e o seu tronco inteiro pro lado do stutter step, você não vai vender nada, o corner vai ficar parado ainda, você não vai ter nenhum tipo de release, ele vai botar a mão em você do mesmo jeito. E só verticaliza após quando você fizer o stutter step, ok? Subindo agora para as mãos, tem um outro tipo de fundamento que a gente chama para as mãos, que é o skinny, certo? Que é ficar skinny, que é ficar magro, que é ficar pequeno para o corner não conseguir colocar a mão em você. Então, independente do passo que a gente vai usar, a gente precisa ficar skinny, a gente precisa ficar magro para esse corner não colocar a mão em nós, certo? Isso significa que a gente precisa baixar o nosso ombro. Então, aqui é só um exemplo de como é difícil para o corner colocar a mão num cara que fica baixo na jogada, certo? Se a gente não ficar skinny na jogada, a gente vai sempre dar o peito pro corner e ele sempre vai conseguir colocar a mão em nós. Aqui a gente consegue fazer o skinny. Isso vai facilitar até pra gente fazer stack depois no cara, ou para usar algum movimento de separação que a gente vai falar mais pra frente também. Mas o mais importante é, quando você estiver usando algum tipo de steps, jab step, stutter step, e você vai usar club wheel, que a gente vai falar já na próxima coisa, fique baixo na jogada, certo? Fique baixo, dificulte o corner a conseguir colocar a mão em você, certo? Aqui é muito difícil pro corner conseguir colocar a mão em cima do receiver, porque ele ficou baixo na jogada, ele escondeu o peito dele pro corner não conseguir colocar a mão nele, certo? Então essa seria a primeira coisa pra gente iniciar as mãos, né? É você não dar o peito pro corner bloquear você. E aqui a gente entra finalmente nas mãos em si, né? Eu gosto de chamar como mãos de volante, wheel, porque os movimentos têm que ser sempre circulares, eles nunca são movimentos, esqueça o movimento que a gente aprende como DL, sabe? Tipo hip, swing, não é isso que a gente tem que fazer. Embora o movimento seja muito parecido, os nossos movimentos são circulares porque a gente precisa tirar o nosso braço de lá ainda, certo? Então aqui só estamos vendo exemplos de club, que seria a primeira mão do cara, mão esquerda, né, vindo de fora para dentro para poder tirar a mão do cara, e o movimento de wheel, certo? De wheel de cima para baixo. Não é um swing isso, certo? Não é um swing isso. A gente precisa tirar a nossa mão de lá depois. Movimentos sempre circulares para a gente poder tirar a mão. Aqui com o lado direito, então club com a mão direita e o wheel com a mão esquerda. Aqui um exemplo mais fácil de movimento circular. Com uma das mãos só quando o corner acaba ficando em off, a gente só vai tirar a mão. Se a gente fizer só o swing, provavelmente a gente vai cair nesse caso, certo? Então aqui movimento circular tirando a mão do cara, movimento circular para poder tirar a mão do recebedor, sempre circular, sempre pensa em um volante, a gente está dirigindo esse volante. Aqui só um drill exatamente para isso, nesse caso a gente viu o club, né? Agora seria como se fosse um chop para nós, que seria tirar a mão do cara de dentro para fora, então só tirando a mão do cara de dentro para fora com movimentos circulares. Sempre lembrar que movimentos circulares é o que a gente quer, certo? A gente não quer movimentos quadrados, onde a gente vai terminar com o braço lá para cima, segurando o braço do DB, ou o DB segurando o nosso próprio braço. Não é movimento quadrado, é movimento circular, certo? Por isso que a gente chama de wheel. Lembra que assim, se a gente está sempre dirigindo alguma coisa, sempre movimento circular. Entramos agora em separação, certo? A gente passou pelo release, a gente vai entrar agora em separação de rota contra defensive backs. Então a primeira coisa que a gente vai ver de separação é em relação a arm through, que a gente chama, certo? Arm through são movimentos circulares para tirar a mão do defensive back
do nosso corpo, né? Então aqui é só um exemplo de movimentos circulares tirando a mão dele, se ele tiver com a mão no nosso ombro. Isso vai facilitar o nosso stack também. Então movimentos circulares depois voltando pro stack. Se a mão dele estiver no quadril também, mesma coisa, a gente movimento circular para tirar a mão dele no quadril vai facilitar o nosso stack na sequência. A gente não quer, a gente precisa tirar essa mão dele para depois fazer o stack dele, certo? Então lembra sempre disso de movimentos circulares para poder tirar a mão do cara também quando a gente estiver correndo lado a lado ali, para ele ficar em trail e não em phase também. Vamos lá, agora a gente entra em stack. O que é stack? É só para definir rápido só. Stack é colocar o DB em trail e dar espaço para o quarterback ou wide receiver poder se ajustar a rota, a bola no ar. É só isso só. Então, se a gente lembrar disso, a gente sempre vai lembrar de fazer o stack, porque isso vai ser bom pro receiver, não só pro QB, mas vai ser pro receiver. Imagina você tendo que se ajustar toda a rota com espaço, certo? É isso que a gente quer quando a gente faz o stack. Então aqui é só exemplos de jogador fazendo um release no topo do número, saindo, ele precisa voltar pro topo do número, certo? Aqui ele acabou não voltando pro topo do número na jogada. Aqui um outro exemplo melhor acontecendo de stack. O jogador saindo no topo do número, fica skinny, certo? Dificulta o jogador colocar a mão nele, facilita o seu stack na rota que você está correndo, volta para o topo do número, certo? Esse é o tipo de stack. Isso é stack, voltar para onde você saiu para poder colocar o DB em trail e poder dar espaço para você e o quarterback se ajustar a rota, certo? O quarterback pode lançar essa rota um pouco mais para fora e você vai se ajustar a ela, pode jogar a bola um pouco mais para dentro e você vai se ajustar a ela. Por quê? Porque o DB está em trail e você está controlando ali a sua rota, né? Se a gente não fizer o stack, provavelmente a gente vai estar sendo esmagado na sideline e a gente não vai conseguir se ajustar a ela. Então o DB acaba fazendo o trabalho dele, que é esmagar na sideline e dar pouco espaço para o quarterback teoricamente errar essa bola, certo? Ele tem que lançar uma bola quase que perfeita para isso. Então as nossas rotas verticais ou qualquer rota que a gente for correr aí de mais de 4 passos, provavelmente a gente vai ter que sempre fazer o stack nesse cara para poder deixar o DB em trail e dar espaço para você e o quarterback se ajustar a bola. Continuando em separação aqui, alguns dos movimentos que a gente pode usar para criar separação no topo da rota, quando a gente vai cortar as rotas, chama aí o swing the hip, certo? Swing the hip significa quando a gente precisa ganhar leverage e a gente não tem leverage, a gente acaba utilizando a nossa mão no quadril do jogador defensivo para poder tirar ele da rota e ganhar leverage, certo? Então se a gente quiser cortar para dentro do campo agora, como que a gente vai fazer para criar a separação do cara, certo? Usa o swing the hip, você vai empurrar ele para frente com a mão no quadril dele e poder ganhar leverage na sua rota, certo? Swing the hip, mão para dentro, ganha jarda, certo? Aqui é a mesma coisa acontecendo não só para dentro, né, como rotas com hard cut que a gente vai ver daqui a pouco, como essas curls ou hits, comebacks. Então a gente tem um release inicial, o jogador está próximo a nós, a gente está criando separação com ele como? Usando o swing the hip, jogando ele para frente, cortando a nossa rota, criando separação dele quando a gente não tem leverage, certo? Então a gente utiliza o swing the hip. Aqui um outro tipo de separação que a gente pode criar quando nós temos leverage para correr a rota, mas o defensive back está em phase ou ao nosso lado ali, na rota que a gente estiver correndo, que é usar o chicken wing. Chicken wing é utilizar o nosso antebraço para criar a separação dele, certo? Lembrando que a gente não deve esticar todo o nosso braço para não gerar falta a partir disso. Então é criar a separação com o nosso antebraço para poder cortar na rota, certo? Aqui é só um exemplo da mesma coisa acontecendo como chicken wing, certo? O chicken wing acontecendo, o receiver tem leverage porque ele está correndo interno, mas ele não tem separação, certo? Então ele vai correr a rota dele interna aqui, ele tem leverage, certo? Tem campo para lá, mas ele não tem separação nenhuma do defensive back. O que ele vai utilizar aqui? O defensive back está em phase, certo? Tá em cima dele, chicken wing, cria a separação a partir dele, recebe a sua bola, certo? Então a gente utiliza o chicken wing quando a gente tem leverage para nossa rota, mas a gente não tem separação. Então você cria a separação utilizando o chicken wing. Vou falar de stem da rota aqui. Antes de entrar em exemplo, só quero falar o que é o stem da rota. Então, supondo que esse Z esteja correndo uma rota. Se a gente simplesmente for reto nessa rota, o nosso stem da rota, certo? A nossa direção da rota simplesmente foi reto. Se a gente quiser criar leverage, ou vou falar sobre isso já, mas modificar o nosso stem, a gente pode utilizar o stem atacando essa rota para fora, atacando a rota para fora ou atacando a rota para dentro do campo, certo? Tipos de stem que a gente pode utilizar. Ou a gente pode utilizar o stem só no topo da rota também. A gente pode iniciar o stem reto e no topo da rota a gente utiliza o stem para poder tirar ou ganhar leverage ou tirar o corner na jogada, certo? Então stem, quando a gente fala de stem, a gente está falando da direção da rota. Ela pode ser desde o início, ela pode ser mais para o final também, não tem importância. Não tem importância não, mano. Tem importância sim. É só você saber o que está fazendo, né?
tem dois tipos de stem que a gente tem que ter na mente quando a gente for correr as nossas rotas, certo? Quando nós temos leverage e quando nós não temos leverage. Então, por exemplo, aqui nesse caso nós temos leverage para correr uma rota para fora. Por quê? Porque o defensive back está interno a nós e o nosso corte é para fora. Então, teoricamente, a gente tem leverage. Quando você tem leverage, a vida é fácil. É só você correr sua rota ou forçar o cara mais para fora ainda de onde você quer, né? Então, nesse caso, esse receiver vai correr uma rota para fora aqui. Não vou nem entrar em méritos de qual rota que é, qual tipo de corte que é, mas só vai correr uma rota para fora. Então, se ele simplesmente usar o stem dele reto e cortar para fora, ele tem leverage, provavelmente tem separação para criar essa rota. Mas para criar mais separação no topo da rota, ele pode utilizar o stem dele para dentro do campo, que é o que ele utiliza aqui do início, certo? Stem para dentro do campo para o quê? Tirar mais o corner de onde a bola está indo, certo? Para ele criar mais separação de onde o corner está indo. A bola foi péssima. Mas tirar mais separação de onde a bola está indo. Aqui um outro exemplo de ter leverage, certo? Uma rota para o meio do campo, certo? E ele, devido ao alinhamento do defensive back, ele tem leverage. Se ele só correr reto e cortar para dentro do campo, ele vai ter leverage para isso, certo? Ele vai ter uma possível janela, mas se nós conseguimos girar o corner, certo? Para ele poder fazer uma segunda transição, é o ideal. E como que a gente faz isso? Utiliza o stem. Força ele mais para fora. Para depois cortar para dentro, certo? Você vai ter mais campo na jogada. Aqui a gente já entra de novo outro exemplo de uma rota, aqui até a rota Glance, essa daqui. Nós temos leverage como recebedor, o corner está para fora, e a gente no topo da rota agora, a gente não começa com o stem do início, nesse caso aqui, no topo da rota ele forçou o cara para fora para poder fazer o vertical cut para dentro e pegar essa bola nessa rota Glance. De novo, temos leverage, a gente pode correr simplesmente a rota reta ou a gente pode forçar ainda o corner mais para fora de onde a gente está, certo? Então isso seria utilizar o stem da rota para facilitar ainda a janela do quarterback, para facilitar espaço de jogada. Aqui a gente está falando agora de rotas que nós não temos leverage, certo? Nós não temos leverage para correr essa rota, ou seja, o DB está onde a gente deve cortar, certo? Então nesse caso tem uma rota para dentro, outra rota glance, então o corner está com leverage interno ao recebedor, mesmo em off, né? É em off, né, que acontece o stem. Então o que ele vai fazer? Ele precisa criar leverage, certo? Então ele vai forçar no topo da rota de novo, ele inicia o stem da rota dele já para fora e no topo da rota ele força mais o stem dele para fora para na hora do vertical cut ele ter leverage interno. Se ele só for, olha onde o corner está, no topo do número, e olha para onde que ele leva o corner, certo? Pro meio do número, para poder fazer esse corte. Então esse é o tipo de criou leverage, não tinha leverage no início, criou leverage. Aqui um outro exemplo de criar leverage, certo? Nós já vamos entrar nesse tipo de separação aqui no final das contas. Mas só pra gente ver como o stem da rota é o nosso benefício também da rota. A gente não tem leverage para correr essa rota interna, a gente vai forçar ele para fora, ele não foi para fora, ele manteve teoricamente o seu leverage, mas olha o quadro dele, está totalmente apontado para o corner. Pronto, a gente já fez o nosso trabalho com o stem da rota, certo? A gente pode cortar para o meio porque ele vai ter que fazer uma transição ali de quase 180 graus e aí já era, ele vai estar atrasado para a nossa rota, certo? Aqui é a mesma coisa, a gente não tem leverage para correr essa rota interna, a gente precisa forçar o quê? Ele vir para cá só. A gente vai forçar ele vir para outro lado para a gente poder cortar a rota para dentro. Já vamos entrar nisso já, que seriam já os movimentos, os próximos movimentos. Então stem é isso, ou você tem leverage, você não tem, se você tem um trabalho mais fácil, força ele mais para fora ou mais para dentro para poder cortar a rota. Se você não tem leverage, você precisa criar esse leverage. Agora a gente vai entrar na última parte da separação aí, que são movimentos deceptivos, deceptive move. Esse movimento deceptivo ele pode acontecer com cabeça, head fakes, ou com o que a gente chama de tic-tac-toes aí, que é os pés, parecendo que é hard cut, mas não é, que a gente pode utilizar também para as rotas que tem speed cut, né, como dig e deep outs nossas. Então aqui é só a gente não tem leverage inicial, certo? A gente está correndo a rota para dentro do campo, a gente não tem leverage. O que a gente vai fazer? Usar o stem para ir para dentro do campo, no topo da rota, se a gente achar... Se ele fizer um vertical cut aqui, ele já tem um certo leverage, certo? Qual a forma dele criar mais separação no topo da rota, já que ele não tem como usar swing the hip, nem chicken wing agora, porque o cara não está ali próximo a nós, nem em trail, nem ao nosso lado, então a gente tem que usar um movimento deceptivo, certo? Nesse caso ele utiliza o head fake, então ele usa o corpo e a cabeça para um lado, faz o vertical cut dele, e corta para dentro do campo, certo? Então o movimento deceptivo no topo da rota é o que a gente procura também se a gente não conseguiu criar bom leverage a partir do stem, certo? Então a gente utiliza o stem, movimento deceptivo com a cabeça, cria leverage e fica livre na sua rota, certo? Aqui um outro exemplo de movimento deceptivo no topo da rota. Utiliza a cabeça
para girar o corner, para fazer ele perseguir o lado contrário do stem que você está usando. Então ele ataca o quadril externo do corner, utiliza o stem para fora e utiliza o movimento deceptivo agora para poder continuar na sim, certo? Ele poderia simplesmente ter ido reto só, certo? Ele poderia até ter o leverage, ou não, mas ele não tem leverage inicial, força o stem dele para fora, usa o movimento deceptivo no topo da rota, que seria quando ele chega o cushion entre ele e o defensive back diminui, e volta para o leverage que ele gostaria de ter já desde o início, certo? Movimento deceptivo. Aqui é a mesma coisa, movimento deceptivo contra cara que está em trail, né? Então aqui, teoricamente, a gente já venceu ele já, certo? A gente conseguiu o release da linha de scrimmage e a partir de agora a gente ficou nessa rota corner. Se a gente só meter um vertical cut aqui, provavelmente a gente vai ficar livre ainda. Mas a gente pode ficar livre ainda, que é simplesmente fazer o movimento deceptivo no topo da rota. Mesma coisa, movimento de cabeça para um lado, vertical cut, movimento deceptivo no topo da rota. A gente pode acontecer o mesmo tipo de movimento deceptivo agora com os pés que eu comentei com vocês, que seriam os tic-tac-toes aí. Parece um hard cut, mas não é, mas a ideia é a mesma, né? Então a gente colocou o defensive back em trail na jogada e a gente vai diminuir as nossas passadas e utilizar head fake e cortes para criar a separação desse cara, certo? Isso acontece muito quando a gente está em trail, quando o defensive back está em trail, certo? Atrás de você, como na última que a gente viu. Então a gente usa a diminuição das passadas como ao nosso favor para poder criar separação, mas sem o head fake não adianta também. Movimento deceptivo no fim da jogada, criando separação. Movimento deceptivo usa a diminuição da passada. Ele poderia dar um speed cut aqui ou vertical cut direto, mas ele diminui a passada, usa o head fake para tirar o cara da jogada, não tem como marcar provavelmente. E aqui foi aquele exemplo que eu comentei com vocês, mesmo se o cara estiver em phase, bem longe de você, a gente pode utilizar a mesma coisa, utiliza o stem da rota, movimento deceptivo no final da rota, e a gente consegue separação dele também. De um jeito ou de outro a gente consegue separação, certo? Bom, a gente falou então aqui em separação de arm through, certo? Que é tirar movimento circular, stack, swing the hip, que é colocar a mão no cara quando a gente não tem leverage, ele está ao nosso lado, chicken wing quando a gente tem leverage e a gente não cria separação, ele está ao nosso lado. A gente utiliza stem da rota quando a gente tem leverage ou não, quando o cara está em off, e a gente utiliza movimentos deceptivos, que é head fake e tic-tac-toes, quando a gente tem o DB em trail ou quando ele está em phase, como foi esse último caso desse exemplo aqui que eu mostrei para vocês, certo? Então isso é assim que a gente deve criar separação. Chegamos nos breaking points. Breaking points são os cortes de rotas que a gente tem. Nós temos 3 tipos de cortes: speed cut, vertical cut e hard cut. A gente vai começar com o speed cut. Speed cut é um corte de 90 graus de um passo. Pronto. E com o speed cut a gente quer criar separação horizontal. Lembre disso. A gente com o speed cut quer criar separação horizontal. Então todas as nossas rotas que saem de speed cut, elas precisam criar separação horizontal do jogador defensivo, certo? Aqui exemplo de como correr isso daqui. Como fazer o speed cut em si, né? O pé do corte é o pé. Deixa eu rodar o primeiro bagulho, depois eu falo. Vamos lá. Então esse é um speed cut de 90 graus, né? Então o pé do corte, que é o pé que nesse caso vai para a direita, né? Então é o pé esquerdo, a passada, quando a gente for fazer o corte, ela tem que se alongar, certo? Então a passada maior que a nossa passada de corrida normal. Isso vai fazer com que o nosso quadril e tronco abaixem normalmente, porque você vai dar essa passada muito longa, e esse quadril baixo vai nos facilitar a saída do corte também. A partir do momento que a gente coloca o pé no chão, a próxima passada já tem que ser na direção que a gente vai dar, certo? Essa forçada de passada com a perna direita tem que ser pro lado que a gente vai dar. E para completar, cabeça rápida virando ao quarterback, vai tirar o nosso tronco do corte também, fazer a gente rotacionar mais rápido para jogada. Aqui exemplos de speed cut, certo? 2 speed cuts sendo feitos. Aqui em cima, não sei se vai dar para ver direito, mas a gente tem um arm through ali, depois a gente vai fazer o speed cut, certo? Então você alonga a passada, a direita dele, alonga a passada, não dropa tanto o seu tronco, mas alongou a passada, fez o speed cut para lateral, certo? Se tivesse abaixado mais o tronco, provavelmente sairia com mais velocidade desse speed cut aqui em cima, certo? Embaixo aqui, só pra gente ver tipo, quanto pode ser ruim se a gente não alongar essa passada do corte em si, né? Aqui o Jesus não alonga a perna esquerda, certo? Então a perna esquerda não está na frente, ou seja, ele não conseguiu abaixar o seu tronco e não vai conseguir criar aceleração após o corte. Então ele acaba forçando a perna direita, então tipo, ele não tem um corte de 90 graus, né? Ele tem o corte dele contínuo, quase um balão, porque não prolongou essa primeira passada do speed cut e aí faz ele ter que
girar fazer esse giro aí nesse corte, não um corte reto em 90 graus, certo? Então, só lembrar que o speed cut é um corte em 90 graus, você precisa alongar o seu primeiro passo, que é o de corte. Isso vai aumentar a sua passada, vai facilitar o seu tronco a abaixar. Você abaixando o seu tronco, a próxima passada tem que ser exagerada para fora, gira a cabeça para você sair do seu corte o mais rápido possível, com aceleração. Falando de vertical cut agora. Vertical cut é o irmão aí do speed cut. Vertical cut é um corte de 45 graus com um passo também. E a gente quer criar separação por ângulo em vertical cut, certo? Vale a mesma coisa. O pé do corte deve ter uma distância maior na passada, só que o nosso tronco não precisa agora, nesse caso, abaixar, certo? Porque é um corte seco em 45 graus. Mas a gente precisa também, da mesma coisa, virar a cabeça ao plantar o pé e forçar a segunda passada. Então, a primeira passada longa, um pouco mais longa do que o normal, mas o nosso quadril não precisa baixar tanto, cabeça gira rápido, a gente cria separação por ângulo, certo? Não é separação horizontal como era em speed cut. Aqui só um exemplo de rota sendo corrida também. Terceiro passo, cabeça rápida. Olha a perna esquerda, né, aquele do tal do Jerry Rice, fazendo o corte de vertical cut, certo? Prolonga a passada, nesse caso a perna esquerda, vai facilitar você a troca de direção, não precisa baixar o quadril nessa, porque você já está fazendo um corte com 5 graus apenas, entra pro campo, e é esse tipo de corte que a gente precisa em vertical cut, certo? Vertical cut que é usado em slant, post, corner, dentro do nosso playbook. E agora a gente chega no hard cut, aí, que é o terceiro corte que a gente tem. Hard cut é um corte de 3 passos, onde a gente quer criar separação vertical. Lembra só disso, a gente quer criar separação vertical com os hard cuts, certo? Então aqui são 3 passos, e a mesma coisa acontece. O primeiro passo para a gente iniciar a desaceleração, certo? É um pouco mais longo, isso vai fazer com que o nosso quadril, teoricamente, nosso tronco abaixe, então força o peso na sua bunda e o peso nos seus braços para poder sair rápido desse corte, certo? Então o primeiro passo é o passo da desaceleração. Deixa eu voltar aqui. Bom, desacelerou inicialmente, abaixou o quadril, baixou a bunda aqui, forçou os braços para facilitar a segunda passada, terceira passada é o pé onde já fez totalmente o corte, né? E a quarta é onde, para a direção que você vai, nesse caso voltar o quanto antes para a direção que a gente vai, certo? Aqui um outro exemplo de hard cut, só que agora nesse caso não voltando tudo, né? Não é um corte de 180 como se fosse essa hit, essa curl aí, é um corte em 90 graus, certo? Então a mesma coisa. Primeira passada prolongada, segunda passada baixa, olha a bunda e o tronco baixo, braços balançando para a quarta passada, que é o pé direito dele aqui, já está atacando a direção que ele vai. Deixa eu tirar esse bagulho. Então o hard cut acontece aqui de novo, outro exemplo de hard cut, certo? Primeira passada desaceleração, segunda passada, terceira passada já troca a direção, e a quarta já exagera para a direção que a gente tem que ir, certo? De novo, a gente precisa sempre tentar fazer em 3 passos, certo? Às vezes não vai dar porque a gente vai precisar de mais passos para desacelerar, mas esse é o nosso foco, a gente quer usar 3 passos para sair desse corte, certo? Sempre o quarto passo já é a direção que a gente está tomando. Aqui é a mesma coisa do menino Jerry Rice correndo, terceiro, quarto passo já apontando na direção que ele precisa receber a bola. Sempre o primeiro passo de aceleração, abaixa seu tronco, faz o pump dos arms para poder criar velocidade após o terceiro passo. Quarto passo já é em direção para onde você quer ir. Então a gente falou aí desses três, não é nem fundamento, né? Esses 3 itens aí que tem vários fundamentos em cada um, assim. Se a gente dominar cada fundamento desse, o playbook em si é o de menos, certo? Esse é o mais importante. Então release aí, pass, jab step, stutter step, mãos, get skinny, usa o Wilco para sempre movimento circular, separação, a gente começa com arm true para não deixar o cara colocar a mão em nó, sempre movimento circular para tirar o braço dele, faça o stack do cara para deixar ele em posição de trail e dar espaço para o quarterback, e aí você mesmo wide receiver ajustar a bola no ar. Usa o swing the hip quando você não tem leverage para cortar uma rota e ele está lado a lado com você. Usa o kick and wing quando ele está lado a lado de você, mas você não tem separação e você tem leverage para isso. Utiliza stems quando está jogando em off. Se você tem leverage, exagera mais para você ganhar mais leverage. Se você não tem leverage, você precisa criar leverage. E a partir do momento que você cria o leverage, você pode usar movimento deceptivo, ou você não cria leverage, né, a partir do stem. Use movimentos deceptivos no topo da rota, como head fake ou tic-tac-toe, para criar a separação deles, certo? E a gente chega nos break points, que utiliza os cortes corretos quando necessário para as rotas, certo? Então você vai ter o seu release, você vai fazer o que tem que fazer para criar a separação e você vai utilizar o corte correto para a gente estar com o time correto para receber as bolas nos conceitos que a gente for rodar.
certo? Então é fundamento de receiver, basicamente todos. Começando o Quick Game agora, falando de stick primeiro, só o sinal de stick aí é os boxeadores aí dando uppercut, certo? Só chamar a tag, qual é o jogador que vai receber a tag de stick, e o sinal de stick é boxe. Começando com a nossa stick em 2x2. A nossa stick em 2x2 ela deve ser tagueada em algum dos slots, né? Então nesse caso aqui eu vou chamar uma tag de Y, né? Do right. Y stick. Então o Y é responsável por correr a rota stick, o Z é responsável por correr a rota go e o running back nesse caso é responsável por correr a rota swing, ok? Vamos começar com as nossas leituras aqui. Então a Z que está correndo a rota go aqui, lembrar que você é a pick, certo? Você é a primeira leitura, então você precisa o quê? Procurar ganhar leverage. Ganhe leverage se você quiser receber essa bola, ok? Então não corra a rota mais ou menos, senão você vai foder todo o conceito. Então procure ganhar leverage. Se eles estão em cover 4, se eles estão em cover 3, se eles estão em cover 1, procure ganhar leverage, certo? Se você não conseguir, então procure forçar ele então a sair das próximas leituras do powerback, que seria short para média, de acordo com o recebedor-chave, certo? Então você não tem um mandatório externo, né, mas você tem rota go, então o que você tiver que correr para ganhar leverage, ganhe, certo? De novo, como eu falei, né, o playbook é só um mero detalhe, só o mais importante é como você vai fazer o release, como você vai usar o stem, como você vai criar a separação e onde você vai estar quando o quarterback estiver lendo a pick. Básico, o resto é só correr a rota só. Rota stick aqui, deixa eu até passar esse cara pro outro lado aqui, pra não ficar bosta. Rota stick, rota corrida pelo cara que tá tagueado, né? Então o Y tem o coaching point pra ele aí se o defensor estiver com o peito paralelo, né, quando você estiver correndo, significa que provavelmente ele tá em zona. Então você pode atacar o quadril interno a ele e sentar pra dentro dele, certo? Se ele estiver atacando a flat, então atacando a flat no sentido de comprou a saída do running back já, tipo, ele tá andando lateralmente, senta de imediato, não precisa nem entrar um pouco mais pra dentro do campo, simplesmente senta de imediato, porque aqui é provavelmente a janela que você vai ter, já que ele tá perseguindo a flat. Se ele tiver indo pro contato de você, certo? Procurando colisão, a gente já falou disso já nas leituras short e médio. Se ele estiver procurando colisão, então ataca o quadril interno dele ou externos, dependendo se ele estiver com o quadril para fora ou para dentro, né? Mas ataca um dos lados do quadril dele e tenta embrulhar ele para um dos lados. Nesse caso, se ele atacar o quadril interno dele, entra para dentro do campo. Se ele estiver te dando o leverage externo, né? Então se ele estiver com leverage interno a você, então você estiver vindo para colisão, ataca o quadril interno dele e entra nas costas dele para receber essa bola, certo? Provavelmente a bola vai ser para leitura short, já que é short para média, leitura em cima de um defensor-chave, ele está procurando contato a você, o quarterback tem que descer a leitura, certo? Rota swing, corrida pelo running back aqui. Lembrando que a rota swing corrida pelo running back não é uma rota que acaba na hashmark, certo? Você precisa fazer o stretch do flash defender. Então a gente está sempre procurando chegar até um número, se possível, ok? Então se a gente conseguir chegar até um número, é lá que a gente vai esperar essa bola para receber, para a gente conseguir ganhar jardas após isso, ok? Então leitura do QB, mesma coisa, pick em cima de leverage, cushion do flanker, short e medium para esse caso. No caso que a gente seja tagueado onde a gente não tem ninguém na nossa frente, que pode acontecer isso, por exemplo, o Y tagueado aqui, simplesmente ele corre essa hit de 3 passos com o hard cut dele, recebe a bola o quanto antes possível, certo? Então essas são as rotas de 2x2 em stick. Falando em 3x1 em stick agora, 3x1 ou amp, que é esse caso aqui, né? Mas já vou comentar como se fosse a de 3x1 primeiro. Então se a gente tiver uma tag, por exemplo, nesse caso, empty esquerda H stick, né? Então o H é o responsável por correr stick, é a mesma coisa, ele vai atacar um dos quadris do cara, se o cara perseguir a flat, ele vai sentar nas costas, se o cara atacar ele com colisão, ele vai atacar um dos quadris. Então você entra na stick e esse cara tem a rota flat acontecendo, enquanto esse cara é a pick, que está do outro lado, ok? Essa seria a stick em 3x1 com tag no slot, certo? A gente tem, se a gente, por exemplo, não taguear ninguém aqui nesse caso, só para tirar a dúvida que vai acontecer mesmo, a gente só chamou, tipo, empty esquerda stick, então ambos os lados estão correndo a stick, então nesse caso só que a gente não teria flat para esse lado só, certo? Falando de 3x1 ainda, deixa eu só abrir aqui. Então isso a gente chama uma chamada de trips esquerda aqui. Trips esquerda Y stick, né? Então essa chamada de trips esquerda Y stick a gente abre o nosso combo de wheel post, certo? Então o Y está correndo em stick, mesma coisa, atacando o quadril do cara. Se ele perseguir, você senta na hora. Se ele tiver colisão, procura o quadril. Running back rota swing, procurando chegar até o número. E aqui entre o X e H a gente entra no nosso combo de wheel e post. Só lembrando, isso é super importante: X, release interno, H, release externo, certo? Então a gente quer ter esse tipo de conceito na jogada, ok?
E esse que a gente vai rodar provavelmente em todos os conceitos, a gente vai rodar também de 3x1 que tiver essa combinação. Nesse caso de stick, se a gente estiver tagueando o terceiro cara Y, o combo de will post vai acontecer. Coach, vai taguear Y sem running back, tipo, não vai ter uma chamada onde o Y vai correr a isso e isso não vai acontecer. Sempre isso vai acontecer se o Y for tagueado, certo? Fora isso, tá errado. Provavelmente a gente pode ter uma chamada de trio esquerda, Y stick e R jet, certo? A mesma coisa vai acontecer, então não deixe de correr. Esquece o running back, não é seu trampo fazer isso, o trampo é do coach de ter a chamada correta na hora que a gente for colocar em campo, certo? Então esse é o nosso conceito de stick aí. Então tem 2x2, 3x1 com tag no H, ou 3x1 com tag no Y, ou AMP, né, que é o que a gente viu. Entrando no conceito de quick game agora de snag. Snag aí, só o sinal de snag é uma mão lançando uma bola de basquete. Então é lance livres de basquete significa snag. Provavelmente a gente vai ter a tag que é no flanker, o flanker que faz a snag, e aí depois a gente corre a corner e a gente vai mostrar. Rotas da snag aí, certo? Então supondo que a nossa chamada aqui seria de dual left x snag, né? Então a pick, que é a primeira pick, a leitura pick, que é do H aqui, ele vai correr uma corner, certo? Coaching point para correr essa corner aí é procurar leverage interno no flash defender, se possível, né? Às vezes não vai ser possível, mas nesse caso, se ele tiver externo a você, procura esse mesmo leverage externo ali para fazer o corte dessa rota, certo? Esse corte é um vertical cut, né? Só para a gente acabou de comentar sobre isso. Enfim, essa é a rota pick. O quarterback está procurando por leverage e o H, nesse caso que está guiado, precisa entender isso. Ele precisa achar leverage, certo? Ou ele precisa criar leverage. Então, utiliza externo, utiliza separação, o que for para criar leverage. Se você quiser receber essa bola na corner, cria leverage, ok? O que o X faz aqui nesse caso, né? Ele vai andar no início da rota, ok? Então ele vai literalmente andar no início da rota para depois entrar para o campo tentando sentar exatamente onde foi o corte, certo? Nem sempre isso é possível por N motivos, mas a gente quer entrar para dentro do campo para sentar exatamente onde foi o corte da rota, ok? Por que a gente quer esse release interno? Para que esse linebacker ou safety, seja lá quem estiver como flat defender, não veja essa snag entrando para o campo e a gente consiga sentar exatamente nas costas dele na jogada, ok? Running back, nesse caso, tem a rota swing também, tentando forçar até os números, e a gente quer que esse cara veja essa rota swing, mas que não veja essa rota snag acontecendo, ok? E a gente teria a nossa leitura de pick para short e medium, certo? Sempre em cima de um defensor chave, que nesse caso seria ele. Vamos lá. E por que esse cara precisa andar na rota, certo? É apenas para atrasar a decisão do cornerback, certo? No momento em que o cornerback vê esse corte para dentro, esses dois passos que ele vai dar para dentro é o leverage que a gente precisa para a sideline, certo? Então a gente só quer atrasar um pouco essa decisão dele para a gente ter leverage como rota pick, ok? Vou mostrar alguns exemplos aqui já. Em relação ao backside, tem backside wrap, né? Não muda nada. Se não for chamado nenhum lado, né? Por exemplo, pode ser chamado dual left snag, sem tag de ninguém. Ambos os lados então estão correndo. Então é o conceito de snag, ok? Andou, botou pra dentro do campo. Então, por exemplo, nesse caso não tem como pegar inside leverage seja lá quem for o flash defender desse lado, certo? Então a gente pode correr lá normal. Por exemplo, nesse caso, onde o flash defender seja muito interno, tipo, não dá pra puxar, você vai perder muito espaço vindo interno, tipo, de boa, simplesmente corra a sua rota reta, cria separação, leverage pra você receber como pick. Okay. Em 3x1 a gente não tem variação dela de rota will, como de will post, né? Então nesse caso, por exemplo, de empty esquerda aqui, a tag seria x snag, por exemplo. Então o x vai correr a snag, o h vai correr a corner, certo? Se ele tiver leverage para passar dentro do flat defender, ótimo. Se ele não tiver, como esse caso aqui agora, simplesmente ele cria a separação desse carinha aqui no fundo, certo? Então utiliza o extremo da rota para criar a separação enquanto esse cara tá correndo a snag, e esse cara agora vai correr a rota flat para a sideline, certo? De novo, se não for tagueado ninguém, tipo x snag, a gente vai correr a mesma coisa então de ambos os lados. Nesse caso, se a gente conseguir ganhar o leverage interno, ótimo. Se não, de boa, corre a sua snag para dentro do campo. Por exemplo, se nós em empty, que é esse caso aproveitando já, nós formos tagueados como Z snag, certo? Então Z está correndo a snag, Y procura o leverage, não tem ou não, corre a corner. O backside está correndo o wrap de quick game, certo? Então a gente está correndo o wrap de quick game, fica livre, corre a bubble, fica livre, certo? Então isso seria para nós as chamadas de 3x1 de snag. Aqui um exemplo dessa snag sendo corrida aqui em cima em 2x2.
flanker andando na rota inicialmente, e é exatamente o que a gente quer. Enquanto a corner está passando, está levando já a cobertura, quando ele atacar, é só isso que a gente espera do corner. Se ele nos der esse um passo, a gente tem leverage para lançar essa bola, certo? E aí vai da rota corner, a mesma coisa que dos outros conceitos. Se a rota corner está sendo corrida dentro da red zone, a bola tem que vir no segundo pylon, e é exatamente lá que o quarterback manda a bola, é exatamente lá que o corte tem que vir, certo? Nesse caso, snag de 2x2, certo? Mas se fosse 3x1, ia ser a mesma coisa. Então, quando a gente fala que é pra andar, é literalmente isso que é pra fazer. Andar na rota, depois corta pra dentro do campo, senta onde a corner fez o corte. E a gente provavelmente vai ter leverage para lançar essa pick, ok? Aqui é só um exemplo do caso da gente correndo ela pro lado menor do campo e não tendo o release interno, certo? A gente não vai conseguir forçar esse release interno nesse caso, senão a gente vai perder muito tempo aqui, não é isso que a gente quer, certo? Porque ele já tá com o leverage interno mesmo, então corre a sua rota forçando o próximo a ele para criar separação pós-corte nessa snag também, flanker andando, criando separação em cima do corner, leverage, quarterback lança a pick e vai embora. Entrando agora no último quick game, que é o de bench. Bench, o sinal de bench é uma bola de beisebol sendo rebatida aí, certo? Então os dois braços aí como se estivesse rebatendo essa bola de beisebol. Provavelmente vai vir com alguma tag referente ao recebedor, mais o taco de beisebol. Vamos lá. Coaching points aí para as rotas, né? A rota dos flankers, certo? Por exemplo, nesse caso não foi tagado ninguém. A rota dos flankers é o que a gente chama de more goal, que é mandatório outside release. Então o release deve ser externo, certo? Então ele deve forçar o release. Então mais do que criar separação no topo da rota, obviamente que ele quer, mas ele precisa ter o release externo, certo? Para depois verticalizar ou verticalizar com o externo já de início, certo? Se o cara tiver em press, força o release externo. Por quê? A gente não quer que esse corner veja essa bench sendo corrida pelo slot, certo? Então ele precisa fazer o main turn, que seria virar para a sideline, marcando esse flanker, certo? Então ambos os flankers, nesse caso, por exemplo, se for do left bench, então ambos os lados estão correndo a bench, a gente precisa que ambos os flankers, nesse caso, tenham release externo, certo? Então é release mandatório externo, não é negociável, é mandatório externo, precisa ter esse release externo, ok? As rotas dos slots, ou do slot que for tagueado, é uma rota out de 4 passos com speed cut, certo? Então só lembrando, rota out de 4 passos com speed cut. Então esses caras têm speed cut, e o speed cut, só para lembrar, que é o que? Criar separação horizontal, certo? Então a gente precisa criar separação horizontal do defensor que estiver mais próximo a nós, seja esse cara, ou seja outro cara, criar separação horizontal do cara, certo? Por isso que a gente utiliza o speed cut, e aqui no conceito de bench a gente estava utilizando o speed cut também. O running back em bench ele tem a rota hit, certo? Ele participa como próxima leitura do quarterback, então pique para short e médio do quarterback, ok? Se possível, né? Então a gente está lendo defensores para isso. Sobre a rota bench em si, corrida de... antes de falar dela, vou falar dos outros já. Corrida de 3x1 ou corrida de empty, que seria esse caso aqui. Empty não. Corrida de... ela sendo corrida de 3x1. A rota... o conceito bench, ele não vai existir para nós sendo corrida de 3x1, certo? Ele não vai existir duas rotas outs acontecendo. A única forma que isso vai acontecer é a partir de up, que eu já falo já. Mas isso daqui não vai acontecer, certo? Não existe essa chamada para nós. Não que não pode ser feito, a gente só não quer só. Mas pode ser feito. Mas não vai ser. O que a gente vai querer fazer é taguear o flanker, certo? Então quando a gente taguear o flanker com a rota bend, significa que ele é o responsável por correr a rota a 4 passos com speed cut para lateral. Para isso acontecer, ele precisa ter leverage, certo? Então ele vai roubar um pouquinho de alinhamento interno, aí uns 3, 4 passos internos, para poder correr essa speed out de 4 passos para fora, certo? Então essa é a progressão que a gente teria se a gente estivesse tagueando Z-bench, por exemplo. Boa rota para ser chamada em red zones. E o backside da jogada está correndo no wrap de quick game, então wrap fica livre, corre a bubble, fica livre, certo? Nossa, foi meio bosta, né? Mas fica livre. Então esse é o tipo de rota. O running back continua na sua rota hit como possível segunda leitura do quarterback aqui só, certo? Então essa seria as rotas que a gente correria de bench se for tagueado aquele cara, certo? Se a gente tivesse em up, certo? Que seria esse carinha aqui. Deixa eu ver o que eu tô colocando. Se a gente tivesse em up left aqui, que seria esse tipo de chamada,
Aí sim, em up left a gente tem a bench acontecendo, mandatório outside release de gol, e aí sim esse cara vai sair e vai correr essa outra out, certo? Só o B-back pode correr essa out, ok? Porque é simplesmente por causa de sim, certo? É isso que a gente quer no final das contas, então a gente quer que esse cara fique nessa hit ou que ele acompanhe essa out, um dos caras vão estar livre para nós, certo? Então é isso que vai acontecer apenas quando a gente estiver em up, certo? A gente em trips ou em trio, a gente não vai ter tags em cima dos caras, provavelmente vai ser tags nos flancos se for de 3x1, ou até empty, né? Vai ser pro lado que tiver os dois jogadores. Um detalhe importante sobre a bench pro lado menor do campo. Aqui no nosso lado esquerdo, aqui a gente vai correr essa bench pro lado menor do campo. É só a gente entender que a gente precisa de espaço para poder receber essa bola, né? Então, ao fazer o seu speed cut, basicamente você vai ter pouco território ali para receber esse passe, né? Então não bate até a sideline esperando a bola na sideline em si, certo? É um lançamento mais complicado de ser feito e provavelmente se a bola chegar até você não ganhar nenhuma jarda. Então faça o seu speed cut, mas entenda que entre número e sideline, por exemplo, tem 8 ou 9 jardas, né? Então é mais ou menos ali onde você quer ficar. Então faça o speed cut, não precisa parar tanto igual esse cara parou, pode forçar até o baixo número, mas entenda que essa rota para fora ela não pode bater a sideline, certo? Então ela tem que parar antes dessa sideline. Então speed cut, espera essa bola, a bola deveria ter ido mais para fora, né? E aí a partir disso você vai ter possibilidade de ganhar jardas pós-recepção, certo? Só pra gente não estourar na sideline e não ter, nem receber a bola, né? Não ter como receber essa bola. Bom, foi isso. Qualquer dúvida me procure aí no Face. E é nóis. Foco no fundamento. Peace! I'm living in that 21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen. Do it, screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme